Paz seja convosco, mais uma vez aqui estamos, né? Para dar continuidade, aí nós fizemos um vídeo aí, se você não viu, veja, sobre a pedra perigosa. Essa pedra perigosa é um vídeo que você não vai perder se você ver certinho, com atenção, e descobrir sobre essa pedra. É interessante. Fala assim, mas eu já sei. Tudo bem, mas não custa nada você ver o que é que eu falei neste vídeo que eu fiz anteriormente. E agora eu vou estar dando continuação aqui, ó, e explicando. Então, nesse estudo, nós vamos falar sobre a pedra angular. Quem é a pedra angular? Na verdade, é a mesma descrita em Daniel, capítulo 2, versículo 34 a 35, versículo 44 e 45. Porém, vamos falar dela antes dela ser cortada do monte sem auxílio de mão. Então, se você assistiu o vídeo anterior a este, você vai entender completamente o que significa isso. Que Deus possa estar nos abençoando, nos concedendo a tua graça nesse momento e abrindo a nossa mente para entender aquilo que é o teu propósito, aquilo que te agrada. Obrigado, meu Pai, por esse momento. É o pedido que fazemos em nome de Jesus. Fica conosco, Pai. Amém. Então, a pedra angular era uma pedra fundamental, era uma pedra que tinha um fundamento especial. De fato, nas construções das igrejas antigas, a gente via as pessoas colocando a pedra fundamental. Até hoje ainda tem alguém que vai fazer um edifício, coloca uma pedra chamada pedra fundamental. Alguns até comemoram, faz festa, churrasco, como se tivesse acabado a obra. Bom, a pedra angular era uma pedra fundamental utilizada nas antigas construções, caracterizada por ser a primeira a ser assentada na esquina do edifício, formando um ângulo reto entre duas paredes. No caso, assim, né? Estou aí colocando a figura para que vocês vejam. No caso, Jesus aí, a pedra de baixo, a pedra que sustenta o canto e vai sustentar todo o edifício. Vai sustentar todo o edifício, né? Então, as outras pedras vão estar sobre ela. No caso aí, os apóstolos entraram em cima dessa pedra, e aí sucessivamente milhares de outras pessoas, inclusive nos tempos em que nós estamos vivendo, eu, você, nós podemos estar fazendo parte desse templo espiritual. Cada um é uma pedra. Inclusive eu fiz aí um vídeo intitulado Terceiro Templo, o qual as pessoas estão tanto esperando fazer o terceiro templo, por tal de anticristo, não sei o que tem, ir lá e profanar, né? Eu não duvido nada que eles tentam fazer, também não duvido nada que não existe um suposto anticristo por aí. Mas não é sobre isso que nós vamos falar, né? Nós vamos falar sobre a pedra angular, e como está em Salmo,
118, versículo 22. A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como pedra angular. Bom, foi rejeitado, a pedra foi rejeitado quando Jesus chegou para estar conosco, nasceu de Maria. Ele foi rejeitado. A Bíblia diz que os seus rejeitaram, mas todos aqueles que aceitaram teve o direito de ser chamado filho de Deus. Então ele foi rejeitado pelos seus, foi rejeitado pelos seus parentes, pelos seus conterrâneos, pelo seu povo, foi rejeitado por todos e continua sendo rejeitado até hoje. Não é diferente, ele continua sendo rejeitado. Em 1 Pedro, capítulo 2, o versículo 6 e versículo 6, 7 e 8, está escrito assim: por isso, na Escritura se diz: eis que tenho em Sião, no caso que nós lemos lá, Salmo 118, 22, uma pedra principal, pedra angular. Essa pedra é eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Não será confundido, nós vamos explicar isso. Bom, ela é eleita pelo seguinte: Jesus veio aqui, ficou 33 anos, no caso 3 anos e meio de final, ele fez a sua campanha e venceu ali na cruz do Calvário, venceu na sepultura e subiu ao céu. Jesus venceu, ele é eleito. Ele foi eleito. Olha que nós estamos na época das eleições, hein? Então Jesus foi eleito. Então ele é eleito, essa pedra é eleita e ela é preciosa. Então quem nela crer, quem crê em Jesus, não será confundido. Confundido com o quê? Sobre o quê? Porque a Bíblia diz que aqueles que não querem a verdade, o espírito do erro domina ela. Deus envia o espírito do erro, porque a pessoa quer o erro, quer viver no erro. Uma vez as pessoas vivendo no erro, querendo o erro, ela vai ser confundida. Vai ser pega de surpresa, e é aí, daí por diante, Todas as coisas erradas, ela vai acreditar nas coisas erradas. Hoje está cheio de pessoas acreditando em mentiras. Muitas mentiras, como viagem para outros planetas, como muitas coisas que eles contam aí, imunizante, doença, um monte de coisa que existe por aí, que não passa de saliva grossa passado no povo. E o povo cai. Por que que cai? Porque eles não estão crendo na verdadeira pedra, na pedra angular. Então, e assim para nós, o versículo 7, e assim para nós, os que credes nessa pedra, é a preciosidade. Mas para os descrentes, aquele que não crê, a pedra que os edificadores rejeitaram, no caso foi rejeitada aí pelo judeu, esta foi posta como a principal da esquina do edifício do grande templo espiritual. E como uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para os descrentes. Ela é uma pedra de tropeço porque eles vão tropeçar nela. E é uma rocha de escândalo, porque tropeçam na palavra, sendo desobediente para os que também foram destinados.
Eles são desobedientes, enfim. A vida deles vai ser um tormento eterno, vai acreditar em mentira, morrer na mentira e ser condenado. Infelizmente, não tem muito o que fazer. Paulo disse, eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. Quantas pessoas, inclusive eu já tive vergonha de falar do evangelho, de carregar a Bíblia, andar de paletó, gravata, coisa que eu não faço mais. Paletó e gravata, paletó só se tiver frio. Ou se o fato exigir. Mas gravata não, tchau. Não quero saber de gravata. Gravata é coisa do diabo. E o fato de me envergonhar, eu já me envergonhei, sim. De amigo de trabalho, a gente já se envergonhou de falar de Jesus. Mas a Bíblia diz assim, aquele que envergonhar de mim perante os homens, eu envergonharei dele na presença do meu Pai. Então a gente está correndo grande perigo de se envergonhar. Então o que acontece? Para muito, essa pedra, Jesus, tem sido tropeço. Viu? Servir a Deus também tem sido um certo tropeço. As pessoas não querem abandonar as coisas erradas. Então tem sido um tropeço e Jesus tem sido escândalo para muitas pessoas. Muitas pessoas se escandalizam com essa pedra. Então Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. Viu? O evangelho deveria de ser uma das coisas fundamentais na nossa vida, né? Mas os destinados à perdição, o que escolhem o destino, o seu destino, destinado é aquele, por exemplo, você quer ir, você precisa ir para um lado. Você precisa ir para o sul, você vai para o norte. O destino foi você que escolheu. Se você precisa ir para o norte, você vai para o sul. Sucessivamente. É você que escolhe o seu destino. Então você é destinado. Você é enviado para esse lado, porque você quer. Você quer ir para esse lado, né? Então em Lucas, capítulo 20, quando Jesus disse a parábola ali, Jesus contou a parábola dos lavradores maus, ele disse que ali, aquele lavrador mau, eles tomaram conta da terra que não era deles. De fato, Deus deu para nós essa terra, para nós poder estar cuidando dela. Então, o versículo 17 de Lucas 20 diz, mas Jesus, olhando para eles, disse, pois que quer dizer isso? Que está escrito, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como pedra angular. Como eu estava dizendo, Jesus, contando a parábola dos maus ali, no dia da colheita, foi enviado pessoas para receber a parte. Aquelas pessoas não pagaram e mataram as pessoas. Bateram um, bateram dois, bateram uns 4, depois foi enviado o próprio filho, o herdeiro. Aí eles mataram, né? Eles mataram o herdeiro. E com isso, Jesus disse aqui no versículo 17, mas Jesus, olhando para ele, disse, pois que quer dizer isso, que está escrito, a pedras que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como pedra angular. Foi ponhado como principal. Então, todo o que cair sobre essa pedra será despedaçado, como eu falei, ali em Mateus 5. Bem-aventurado aqueles que perdem tudo por amor de mim. Aquele que não deixar pai, mãe, filho, aquele que não deixar fazenda, aquele que não deixar tudo por amor de mim, aquele que não perder a sua vida por amor de mim, aquele que será... Em Mateus 5 você vai encontrar aí as bem-aventuranças, bem-aventurado aquele que sofre. Então, todos esses que estão sofrendo, estão caindo sobre essa pedra, está sendo despedaçado.
todo aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado. Mas aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. É aqueles que não quiserem ela e ficar esperando ela cair, ela descer quando Jesus chegar, esperando a pedra ser cortada do monte e ela cair sobre, não vai sobrar nada. Então esse todo aqui são pessoas que viriam a juntar-se a ela no edifício do novo templo. Então os que vão ficar sobre a pedra são os que estão acima, sobre a pedra angular. Está ali no edifício do grande templo espiritual. Já os que ficam por baixo são os que rejeitam essa pedra, não quer entrar para o edifício. Então ela se opõe a ela, é contra esse edifício. No caso de Daniel 2, conforme nós explicamos. Então Mateus 16, 18 diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra angular, edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou do inferno, não prevalecerão contra ela. Então, na Bíblia, King James Fiel 1611, eu tinha falado 1911 no vídeo anterior, fala diferente. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu cheguei a explicar isso no finalzinho do vídeo anterior. Peço que você veja, tá? No caso aí, essa porta do inferno aqui, ó, é a porta da sepultura. Quando Jesus chegar, vai acontecer como na ressurreição dele. A porta da sepultura, do Hades, do inferno, vão se abrir, né? Que tudo Hades, inferno, sepultura é a mesma coisa. Vão se abrir e não vai segurar a igreja, tá? Então, nesse episódio aqui da pedra, que Jesus estava falando para Mateus, ele estava falando quem era a pedra, quem era o Cristo, a pedra da esquina, qual receberia a carga da igreja, as demais pedras, Pedro, etc, etc. Tá? Então vamos ficar sobre esta pedra. Vamos fazer parte desse grande templo. Em Lucas 20, 18, todo que cair sobre esta pedra será despedaçado, mas aquela sobre quem ela cair será reduzida a pó. Então vamos sair de baixo, vamos ficar sobre essa pedra, vamos fazer parte do grande templo. É fácil? Não é. Muitas vezes temos que perder tudo. No caso aí, muitos até morreram. Quantos mártires tivemos, né? Então nós não vamos esperar ela cair sobre nós. Porque ela vai descer. Essa pedra vai chegar. Muitas vezes damos crédito a famosos. Muitas vezes nós damos créditos a famosos e desprezamos os sem aparência. Mas pode ser que a razão não esteja com os que parece ter. Meus amados, o que eu quis dizer com isso aqui? Muitas vezes, no caso aí, eu, por exemplo, tenho pouca pessoa que me segue. Tenho poucas pessoas que me seguem. Eu tenho quase 1000 inscritos. Mas seguidores mesmo eu tenho pouco. Então, muitas pessoas, eles não fazem questão, não prestam atenção quando uma criança fala. Não presta atenção quando uma pessoa de pouca aparência fala. Principalmente quando essa pessoa é uma pessoa que não é PhD, não tem grande estudo. Mas, na verdade, eles dão oportunidade, parece que acredita cegamente na mídia,
acredita cegamente em famosos, em filósofos, acredita cegamente nesse tipo de gente. Aí vem, muitas vezes vem o erro, porque não acredita em uma pessoa lá de baixo, como Jeremias, por exemplo. Jeremias foi desprezado. As pessoas não acreditaram em Jeremias, não deram valor às palavras de Jeremias. Aí eles se ferraram. Eles achavam que Jeremias era um Zé Ninguém, era um ninguém da vida. E até maltrataram o profeta Jeremias. Prenderam, fizeram tanta coisa errada com o profeta Jeremias e acabou pagando o preço. Mas Jeremias tinha razão. E se muitas vezes as pessoas, no caso eu também posso me enquadrar nessas pessoas, e se nós tivermos razão quando nós estamos falando? E as pessoas não estiverem dando atenção para nós, não acreditar no que nós estamos falando. Então, no próximo estudo, eu quero estar falando, ou melhor, até dando a continuidade. No caso, esse vídeo que nós estamos fazendo agora é uma continuidade do vídeo anterior, da pedra perigosa, vídeo anterior. E essa aqui da pedra angular é uma continuação. Mas no próximo estudo também vai ser continuidade deste. Nós vamos falar sobre as profecias dos últimos dias. Por que será que Jesus aparentemente está demorando? Por que está acontecendo as coisas? O que é que falta acontecer ainda para a volta de Jesus? É sobre isso que nós vamos estar falando no próximo vídeo. E eu conto com você lá, para poder estar aí dando o seu joinha também. Já pode deixar o seu joinha, se você não se inscreveu, se inscreva, acione o sininho, tá? Marque todas aí. Mas no próximo vídeo eu conto com você também, para que nós possamos entender junto o que é que está faltando para a volta de Jesus. O que está faltando? Será que falta muita coisa? Então é sobre isso. Até lá, se Deus assim permitir, nós estaremos juntos, em nome de Jesus. Amém?